A paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus mais uma vez, nesta manhã, para estarmos estudando a sua palavra. Mais uma lição da nossa EBD, com um tema focacionado, com foco em apologética, defesa cristã, e é muito importante para nós nos nossos dias. A lição vai ser a número 4, Deus triuno, né? Deus é triuno, 26 de janeiro de 2025. Antes de iniciarmos aqui, vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, te louvamos por mais esta oportunidade, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossas vidas, com nossas famílias, e tem inspirado os teus servos e filhos a trazer esse tema tão importante nos nossos dias. Pedimos que a tua bênção esteja conosco e que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos absorver a tua palavra, expressar a tua palavra e que os ouvintes e que os seus servos, os seus filhos, ó Pai, recebam, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, entendam, compreendam, apliquem e sejam vencedores nesses dias tão cruéis, de tanta mentira, de tanto engano. Senhor, fica conosco, nos abençoe no nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Vamos lá então, lição de número 4, Deus é triuno, Deus é triuno. Texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz o seguinte: desde a eternidade Deus é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo. Essa verdade está em toda a Bíblia, como nós veremos no decorrer da lição, né? Ir contra essa doutrina, essa palavra, é um erro muito grande, Leitura bíblica em classe, está lá em Mateus capítulo 3, do verso 15 a 17, também capítulo 28, 19 e 20. Diz assim o texto, Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como disse, essa nossa lição também é uma lição, na verdade, o nosso trimestre todo, né? Apologético, defendendo a fé cristã. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e suas práticas doutrinárias, ou seja, é a nossa defesa. Nós estudamos para poder entender, para poder explicar, para poder responder aqueles que perguntam a nós a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa esperança que há em Cristo Jesus. É um substantivo grego, apologia, que significa defesa e resposta. No literal, tradução literal diz o seguinte: sempre preparados para uma defesa. E a nova versão transformadora, a Bíblia, a nova versão transformadora diz: sempre preparados para explicá-la. Embasados em que versículo? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 15 e 16. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, da esperança que está em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte por Cristo Jesus. Então, essa é a explicação. Nós precisamos estudar, precisamos nos preparar para defender a nossa fé, defender a nossa esperança e explicar a razão, né, dessa nossa esperança. Pedro deixou isso bem claro para a gente. Defender do quê? Das heresias, né, que são ensinos que distorcem os pontos principais da nossa doutrina.
né? Doutrina sobre Deus, Trindade, Jesus Cristo, que é a lição de hoje, né? E o Espírito Santo, sobre o ser humano, natureza, pecado, salvação, dos anjos, a igreja, as escrituras sagradas. O mais grave erro da heresia é quando diz respeito à divindade. Por quê? Quando aplica ali a sua heresia em relação a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, que é a Trindade, então interfere diretamente na salvação do ser humano. Então todo cuidado é pouco. Por que interfere? Porque Jesus é o único caminho. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então qualquer princípio, qualquer heresia, né? Nesse lado, nesse sentido, a respeito da divindade, interfere na salvação do ser humano. Heresias vem do vocábulo arraireses, que, segundo o dicionário Vini, é preferência, escolha, né? Opinião voluntariosa. Eu gosto, eu entendo, eu compreendo que assim escolho e assim vou, mesmo que não esteja na Bíblia. Aliás, ela é uma heresia por não estar na Bíblia, por isso deve ser refutada, né? E o acúmulo, ou o ajuntamento, né? Ou o movimento de pessoas em relação a este tema, ao tema sugerido ou escolhido por uma determinada pessoa, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, então se formam as seitas que devem ser combatidas. O apóstolo Paulo alertou sobre essa investida maligna que ia intensificar, né, ao longo da jornada da vida cristã. Lá em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, ele diz assim: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Verso 30, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, primeiro ele levanta a heresia, um pensamento contrário à palavra de Deus, um pensamento próprio, uma opinião própria, que ele entende, sim, e na sequência ele começa a juntar as pessoas para que defenda aquela opinião, e aí se formam as seitas. Então, qual é a ideia da heresia? Né? A heresia tenta criar uma nova versão do Evangelho, que é um perigo muito grande, né? Ou uma nova revelação. Atualmente, por isso é muito importante estudarmos as lições, não perdemos as aulas de escola bíblica, e quando não for possível estar presente, estudá-la em casa, porque por vezes estamos debatendo ou vivendo no meio de pessoas que defendem determinadas heresias e não podemos combater ou não combatemos por falta de conhecimento. E na IBD, na escola teológica, nós aprendemos como agir, como responder, como explicar a nossa esperança em Cristo Jesus. Atualmente, falsos mestres dizem o seguinte: os tempos mudaram. A igreja deve atualizar a mensagem que prega. Isso é mentira. A mensagem é a mesma. Paulo disse o seguinte, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, primeiro ele fala que apresentariam no seio da igreja pessoas, né, se apresentariam como uma nova doutrina, com um novo pensamento, e precisa ser combatido. E aqui ele fala, não abandone as tradições. O que ele quer dizer? Não se movam da esperança eterna. Aquilo que cremos, devemos ser fiel até o fim. Não abandonem os princípios e valores da palavra de Deus e dos líderes, dos nossos pastores, que usam a palavra de Deus como regra de fé para nos ensinar, para nos orientar e corrigir quando necessário. Rejeite qualquer tentativa de mudança em relação ao que aprendemos, ao que está escrito na Bíblia, revelada pelo Espírito Santo para a nossa vida. Paulo também adverte, lá na primeira carta, capítulo 11, verso 19 de Coríntios, acerca dessa palavra, né, seita, heresia, aireses. Está escrito: até importa que haja entre vós heresias, não que deva existir, mas no seio das igrejas, no seio da sociedade,
para o quê? Para se manifestar aqueles que são sinceros, que são fiéis. Então surge a heresia, daí manifesta aquele que defende a palavra de Deus, Jesus, as doutrinas que estão expressas na sua palavra e revelada a nós pelo seu Espírito Santo. Agora uma pergunta, já que a heresia ela existe, por vezes ela se manifesta, a sua manifestação traz informação e essa informação pode ser prejudicial à igreja. O que devemos fazer? Porque eles estão trabalhando, os hereges estão trabalhando. Entenda bem, pense nisso, estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Ou seja, estamos defendendo o que cremos? Estamos seguindo os passos do Mestre? Estamos ouvindo o Espírito Santo que fala ao nosso coração? Estamos agindo em defesa da doutrina cristã, como eles fazem com a heresia deles? Por isso é que estamos estudando, estamos nos preparando a cada dia mais, para poder então responder com mansidão a nossa esperança, a esperança que há em Cristo Jesus. Então a lição de número 4, Deus é triuno, Deus é triuno. Vamos entendê-la, né? Como primeiro tópico. Vamos lá para a introdução, eu vou ler aqui. Tem 3 objetivos antes que eu gostaria de frisar, que é muito importante, e também apenas um slide aqui, uma informação da lição passada, que é importante para adentrarmos como introdução na lição de hoje. Objetivos da lição: demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, indicar as principais heresias sobre a doutrina e explicar os perigos do unicismo na atualidade, que nós vamos ver nos tópicos, né? No segundo tópico e no terceiro tópico. Na lição passada, só recapitulando aqui, o nosso professor comentou que cerca de 200 anos atrás, na nossa era aqui, depois de Cristo, mais de 20 grupos surgiram com ideias mirabolantes a respeito de Jesus Cristo, né? Visando negar a sua encarnação, porque é muito importante, inclusive, para a lição de hoje. Então saiu ideias como Jesus mitológico, ideias como Jesus um ser angelical, Jesus um herói, né? A grande verdade foi muito bem explicada na lição passada, que não há dúvida quanto à existência de Jesus Cristo e também a sua divindade, o Jesus homem e o Jesus como Deus, né? Então, não é lenda, não é mito, verdadeiramente o Verbo encarnou, né? O Verbo veio, Jesus esteve aqui na terra e cumpriu o seu ministério. E Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, mas eu vou apenas ler o verso 7 e 8 aqui para dar base a isso, diz assim: mas esvaziou-se, Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus veio, Jesus é Deus, Jesus cumpriu o seu ministério na terra. Então daí estudamos na lição passada sobre a doutrina da encarnação, que é fundamental para a doutrina da Trindade. Por quê? Porque ela demonstrou, né, na lição que estudamos, mas a doutrina demonstra e revela a segunda pessoa da Trindade, né? Não em relação, não falando em hierarquia, não, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo têm o mesmo propósito, é de uma mesma substância, um mesmo pensamento, né? Mas em relação ao plano divino de Deus, o plano de salvação, o plano de Deus. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica em nossa vida, nos faz entender, nos faz compreender o plano de Deus. Isso só conseguimos pela fé, e é pela fé que aqui estamos estudando, é pela fé que aqui estamos obtendo conhecimento e aplicando na nossa vida. Está o Espírito Santo para a gente entender melhor sobre isso. Então precisamos do Espírito Santo, inclusive para entender um pouco mais sobre a Trindade. Mas é bem fato, o fato é sincero, a Bíblia é sincera em dizer que a Trindade, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela é explícita, ainda que a palavra não exista, ela é explícita. Então, pela fé, nós entendemos. Vamos à introdução aqui.
O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para poder responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos, e mesmo sem conhecer essa terminologia Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito está evidenciado por toda a Escritura, como já comentei, no Novo e no Antigo Testamento. Aliás, até trouxe no slide aí, Gênesis capítulo 1 e verso 1 também, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou aqui, o verbo criar aqui está no singular, então uma unidade, né? Único. Deus criou, né? Mas quem é esse Deus? Deus aqui é Elohim, que está no plural, que é plural de Eloá. Então, um único Deus, uma única substância, um único pensamento, um único plano, dividido, né, em Pai, Filho e Espírito Santo, que ao longo da história, ao longo do plano de vida foi acontecendo, né? Criou os céus e criou a terra. No primeiro verso da Bíblia, já vemos uma unidade composta, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, englobado. Pela fé nós cremos isso, pela fé. A palavra-chave, que é trindade, ela vem do latim trinitas, de tríade, e de trinos, tripla. Ou seja, é uma doutrina cristã desenvolvida nos séculos 2 a 4, ali depois de Cristo, que define Deus como 3 pessoas consubstanciais. Um Deus em 3 pessoas, como afirma e já vimos ali no primeiro verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deus criou. O Deus Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criou o céu e a terra. Um primeiro ponto, antes de entrarmos no primeiro tópico aqui, muito importante, gostaria de falar um pouco sobre a Trindade. Lendo, estudando um pouco, encontrei algumas informações que são de suma importância para a aplicação. A Trindade, ela é um mistério, né? Hoje temos a doutrina da Trindade, estudamos para nos aprofundar e pedimos a Deus que nos ajude a interpretá-la cada dia, mas ela é um mistério e não um enigma. Qual a diferença? Mistério, ela vem do grego, algo escondido, secreto. Deus revela para quem quer, para quem tem fé, na verdade. Só aceita quem tem fé, deve-se aceitar pela fé. E enigma, algo obscuro, algo que pode ser decifrado, que pode, por exercícios lógicos, ser decifrado. Por se tratar de mistério, de um segredo, Deus só revela esse segredo àqueles que acreditam nele e que vão saber se comportar diante daquilo e vão responder àqueles que perguntarem sobre aquilo. Sobre a fé, sobre a esperança, sobre o Jesus que cremos, o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda a orar, que nos ajuda nas lutas diárias. Então, todo mistério que está escondido em Deus, ele é revelado em nós pelo Espírito Santo, mas tudo isso só pode acontecer se tivermos fé. Então, se é um mistério, é um segredo, todo esforço para decifrá-lo como um enigma será limitado, porque somos finitos, né? Nós não entendemos sobre tudo e somos limitados, né? Então, o que eu devo fazer? Anotei 3 tópicos aqui para a gente falar rapidinho em 3 versos bíblicos para dar base a esse entendimento. Primeiro, só temos o que Deus decidiu revelar. Lá em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então Deus só se revela àqueles que são seus filhos, que pela fé o aceitaram. E assim então o Senhor se revela, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O segundo ponto, também, né, uma segunda afirmação: não devemos ir além da revelação. Se Deus só revela,
também não devo, porque Deus revelou eu criar coisas, eu inventar coisas. Não. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 6, Paulo diz o seguinte: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então não vai além daquilo que está escrito. O Senhor decidiu revelar, amém. Aquilo que o Senhor lhe deu, amém. Não invente nada. Por quê? Porque Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia, a revelação deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Verso 19. E se alguém tirar qualquer palavra, quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Então não podemos, de forma alguma, Deus decidiu revelar para nós, pela fé nós acreditamos, não devemos ir além disso, e não tirar nem acrescentar nada à revelação que Deus nos deu. Aí temos um segundo ponto. Por quê? Porque Deus é transcendente, todos conhecem, todos já ouviram falar sobre isso, ou seja, Ele está acima da natureza física de todas as coisas, excede os limites naturais de tudo. Isaías explica isso para nós no verso 8 e 9 do capítulo 55. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, meus caminhos não são os vossos caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus é transcendente, ainda que você tente entender, você é limitado, nós somos limitados. Deus decide revelar pelo Espírito Santo, receba, entenda, aplique e serás uma bênção. Mas Deus é imanente também, ou seja, inseparavelmente. Se olharmos para um Deus transcendente, parece que Ele está distante, mas pelo Espírito Santo Ele está perto de nós. Deus não está longe de nós, não está longe de nós. Temos muitos versos da Bíblia, mas eu gostaria de citar Jeremias 33, verso 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é transcendente, parece que está distante, mas pela fé nós chegamos perto dele e clamamos a ele, e ele nos responde, ele anuncia o que devemos fazer, aquilo que é necessário para vencermos nessa vida, para sermos mais do que vencedores. Como então eu entendo isso? Pela fé, somente pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito daquilo que é aparente. Tem uma frase de Tozer, né? Hayden Wilson Tozer, que eu achei muito interessante trazer para lermos ela aqui junto. A verdade da Trindade é revelada naturalmente seguindo o advento da fé, ou seja, sem fé você não vai compreender a Trindade. Mas a fé chega primeiro ao ouvido que ouve e não à mente daquele que quer entender. Ou seja, não adianta você querer entender sobre fé, sobre Trindade, sem antes ter fé. Primeiro é a fé. E Romanos 10:17 diz exatamente isso: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então eu ouço, a fé, tenho fé naquilo que estou ouvindo, a minha mente se abre para eu compreender a perfeita vontade de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então a fé, o que ela é? Ela é a chave que abre a nossa mente para compreender as coisas dos céus. Então vamos orar, né? Vamos sempre acreditar e clamar a esse Deus, que Ele no seu tempo, Ele responderá. Aliás, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, 15, 16, o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Verso 15. Mas o que é espiritual, aquele que pela fé é espiritual, discerne bem tudo, ou seja, todas as coisas, e ele de ninguém é discernido, ninguém consegue entender ele, por quê? Porque ele vive pela fé, Deus se agrada dele, e a bênção é sobre a vida dele. Verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo pela fé. Pela fé. A Trindade, entendamos aqui então, só resumindo, ela é um mistério e não um enigma, não pode ser decifrado. Eu preciso acreditar. E nós vamos ver no decorrer da lição. Primeiro ponto, só temos o que Deus decidiu revelar. Segundo, não devemos ir além dessa revelação. Terceiro, não tirar nem acrescentar nada à revelação. Segundo ponto, Deus é transcendente, parece que Ele está longe, mas pela fé Ele é imanente, Ele está inseparavelmente, aleluia, contido na natureza de um ser, está em nós, pelo Espírito Santo. Somente pela fé nós podemos compreendê-lo. Aí Atos 17, 28 diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu trouxe aqui apenas para contextualizar, eu vou ler rapidamente aqui para com os irmãos, antes de entrarmos nos tópicos e lermos mais alguns versículos, a história, né? A Trindade na história da igreja. Eu li ali alguns tópicos do livro História do Cristianismo, de Bruce Shelley, é muito importante. Então eu vou ler aqui rapidamente, para contextualizarmos e já iniciarmos o nosso primeiro tópico. Em 325 depois de Cristo, houve um concílio em Niceia, todos já são conhecedores disso, onde foi rejeitada a teologia contra o monarquicionismo e subordinacionismo. Ário era pastor influente naquela igreja, numa igreja em Sancales. A teologia de Ário contestava o mestre da igreja de Alexandria, ou seja, saiu dentro da igreja um pensamento contrário, e daí houve contestação. O que Ário dizia? Dizia que João capítulo 1, 14, o verbo logos, encarnado em Jesus, que falou muito sobre na lição passada, não era eterno e nem onipotente. Para Ário, Jesus era um ser criado, e não um criador eterno e imutável. A sua doutrina era semelhante ao gnosticismo, ou seja, um único Deus. Abaixo dele, seres menores transitavam entre céu e a terra. Para Ário, Cristo era um herói, maior que um ser humano normal, mas de categoria menor que Deus. Ele era eloquente, esse Ário. Eloquente. Preste bem atenção nisso, nesse ponto da história. Tinha um talento natural com relações públicas, um poder de convencimento incrível. Ele transformou as suas ideias contrárias à doutrina da Bíblia, à doutrina da Trindade, em melodias. E aos poucos essas melodias foram sendo cantadas entre os estivadores, entre os trabalhadores, entre os mascates, o comércio e também crianças. Aí a igreja se manifestou em 320, antes do concílio de Niceia, lá 320, em 320 o bispo de Alexandria convocou então um sínodo para poder excomungar Ário, porque essa doutrina esse pensamento dele era uma heresia, ia contra a doutrina da Trindade. Ário buscou a ajuda de seu amigo Eusébio, bispo da Nicomédia, onde obteve apoio. Então ocorre uma disputa teológica, um verdadeiro teste de força entre as duas igrejas mais importantes no Oriente na ocasião. Nicomédia, capital política, e Alexandria, capital intelectual. Esta disputa, então, levou Constantino ao concílio, que tão conhecido Concílio de Niceia. Nesse concílio, então, Constantino falou aos eclesiásticos para chegar num acordo. Vocês precisam se entender aí. Não temos tempo para poder relatar tudo o que foi dito lá. Eusébio de Cesareia, então, o bispo mais culto na ocasião, apresentou um credo, e houve um certo questionamento, porque eles queriam algo mais específico para debater energicamente e excluir aquela heresia. Então, proclamaram outro credo, e aqui eu só coloquei um trecho: Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então, assim nasceu o credo niceno, que nós vamos ver ao longo da lição. Mas mais adiante nós lemos. Então, essa parte da história. A heresia nasceu de uma pessoa
que estava era pastor, estava entre os grandes ali, não concordava com a doutrina bíblica, então ele criou a sua própria doutrina, mas foi expulso, né, excluído da igreja, e depois, então foi necessário decretar, né, proclamar um credo para rebater essa doutrina de uma vez por todas. Foi assim que nasceu o credo niceno. Vamos lá então. Um fundamento importante também estava no livro História do Cristianismo de Bruce Shelley. Achei interessante para a gente, só para concluir esse pensamento. Para a igreja primitiva, a verdadeira interpretação ou aplicação da Trindade interferia na salvação, por isso que eles energicamente trabalharam contra. Para eles, a salvação não consistia em ir apenas para o céu ou estar livre da perdição, e sim estar unido com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Por isso defenderam energicamente. Está lá na página 125 desse livro. Então, como vamos agora à lição? Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Primeiro tópico, primeiro subtópico. A Trindade e o monoteísmo judaico. As Escrituras ensinam que o Deus Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia, que ensina a haver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Portanto, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. Letra B. Cada uma dessas três pessoas também é Senhor. Isso também ocorre com tetragramas, 4 consoantes do nome divino IWH, que é Senhor ou Yahvé, na nossa pronúncia. Pois aplica-se ao Pai sozinho, também ao Filho e também ao Espírito Santo. Então, a Trindade também está explícita e bem declarada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Deus e também como Senhor. Portanto, a letra C diz o seguinte: o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. E nós vamos ver e explicar isso daqui a pouco. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único. Essa é a declaração de fé dos judeus. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Echat, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, lá em Gênesis 2:24. O termo Echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo bíblico judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então vamos lá. Primeiro ponto que devemos entender, que a Bíblia ensina que Deus, o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? E podemos afirmar isso com 2 versos bíblicos. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então existe um único Deus. Um único Deus. E Jesus, aqui em Mateus capítulo 12, verso 29, diz o seguinte: e Jesus respondendo-lhe, estava ali debatendo, conversando, né, com o escriba, e Jesus respondendo-lhe, o primeiro dos mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. A questão é não acreditar em Cristo Jesus como Deus. Essa é a questão primordial. Segundo ponto aqui, cada uma das três pessoas é chamada Deus na Bíblia. Vamos lá então. Letra A. A mesma Bíblia que ensina um só Deus, mas também o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É a mesma Bíblia que ensina isso.
né? Então é um único Deus. Gênesis 1 disse muito bem, né? Criou Deus, Deus ali é Elohim, então está no plural, e criou um único Deus, é uma unidade composta, é assim que devemos compreender. Filipenses capítulo 2, verso 11, o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, diz assim o texto: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, também ao Filho. Colossenses 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e ao Espírito Santo, isso fala Jesus Cristo, e agora ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, verso 3, ali no caso de Ananias e Safira, que os irmãos conhecem a história muito bem. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então está falando do Espírito Santo. E retivesses parte do preço da herdade? Verso 4, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Então, o Pai, a palavra Deus, ela é aplicada ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho também. Letra B, cada uma das pessoas também é Senhor, Senhor. No tetragrama, as 4 consoantes querem dizer Senhor, né? Nós conhecemos muito como Yahvé, né? Que é o tetragrama, que é apenas as 4 letras Y, 4 consoantes, YHWH, que significa Senhor. Nós vemos que também é aplicado ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo. Preciso ler esses textos aqui. Primeiro, Salmo 110, verso 1. Salmo de Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor, o Pai falando do Filho. Então, Deus, o Pai sozinho. Ao Filho, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A profecia diz respeito a Jesus Cristo. Então, a palavra Senhor, relacionada ao tetragrama, também aplicada aqui a Jesus Cristo. E o outro texto, ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim: e sucedeu, pois, que no sexto ano no sexto ano, no sexto mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então é Deus. Estendeu de forma de uma mão e tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, então esse Deus que apresentou a ele é o Espírito, me levantou entre a terra e céu e levou a Jerusalém em visões de Deus. Então também o termo Senhor, Yahvé, relacionado ao tetragrama, é apresentado ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho. Então não nos resta dúvida que é aplicado a Trindade, tanto Deus quanto Senhor. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vamos aqui à letra C. Então, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Como foi lido já, né? Confissão de fé do judaísmo é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Vamos entender esse texto. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único. A palavra hebraica, echad, traduzida como único, indica unidade composta, como de Gênesis 1, também Gênesis 2, 24. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, mas é marido. São 2 pessoas distintas. É o mesmo termo usado para único lá no texto de Deuteronômio 6,4. Por isso que o texto no Antigo Testamento, que é a confissão de fé do judaísmo, não contradiz a Trindade, porque ele está no plural, ele é uma unidade composta. Deus é o único Senhor, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ali uma unidade composta, mas com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, numa mesma substância, entendem, compreendem e cumprem seus propósitos, né? Por quê? Porque no hebraico o termo utilizado para unidade absoluta, um único Deus, por exemplo, se tivéssemos que falar dessa forma, é Yahid, que é solitário, isolado.
mas não está no texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Portanto, definindo aqui esse pensamento, o termo Echad utilizado no texto indica que o monoteísmo judaico também não contradiz a Trindade, de forma alguma. Vamos então ao subtópico 2, evidência no Antigo Testamento, e depois alguns versículos bíblicos para também formalizar esse pensamento. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse, eia, deixamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam a língua um do outro. E não para por aí. Em Isaías capítulo 63, verso 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé, né? E como anjo da sua face. Ou seja, são textos clássicos que falam a respeito da pluralidade disso, né? Estão ali de uma certa forma bem clara para nós que pela fé entendemos, né? Façamos, está no plural lá em Gênesis 1, 26, o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 3, 22, disse o Senhor, né? Eis que o homem é como um de nós, então também está no plural, né? Outro verso também que trouxe para nós aqui é Isaías capítulo 6, verso 8, né? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então também está no plural. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Antigo Testamento, nesses textos clássicos que foram citados, não precisamos ir além disso, deixa bem claro que o Antigo Testamento contém evidências, mas no Novo Testamento também contém muita evidência, e nós vamos seguir a leitura. Revelada no Novo Testamento, a Trindade bíblica, ou seja, terceiro subtópico, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além de inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Então, textos clássicos do Antigo Testamento que revelam a Trindade, e agora textos clássicos conhecidos, muito conhecidos de nós, por todos nós, no Novo Testamento a respeito da Trindade. A Trindade bíblica, então, ela não pode, pelos textos, já para ser rebatida precisa ser muito, né, falta de conhecimento, podemos dizer assim, né? Ela é explícita ali, né? Está, ou melhor dizendo, implícita na grande comissão, Mateus 28, 19, diz o seguinte: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas distribuições de dons espirituais é muito lindo esse texto. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No verso 5, 1 Coríntios capítulo 12, verso 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E o verso 6, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Então, em muitos outros textos nós temos, mais um texto aqui, apenas para formalizar esse pensamento, na bênção apostólica, também conhecido como bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, está bem evidenciado a Trindade, tá certo? Vamos então nos credos, né? A Trindade dos credos. A letra B. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder,
glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. E o texto citado, né, eu até trouxe e vou ler com os irmãos, está na nossa declaração de fé, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, CGADB, lá na página 218 e 219. O credo niceno diz o seguinte: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. As coisas que estão no céu, as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e foi feito carne. E se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E também no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele foi feito do que não existe, ou ele é de outra substância, ou essência, ou o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou alternável, eles são condenados pela igreja cristã apostólica. Há quem diga que não, mas são condenados porque nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Vamos então avançar um pouquinho, vamos para o segundo tópico. Antes porém, a sinopse do primeiro tópico aí. Embora o termo trindade não esteja nas escrituras, seu conceito é doutrina, e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Então, subtópico 2 agora, as heresias contra a doutrina da trindade. São duas as principais heresias contra a doutrina, contra a trindade, melhor dizendo. O unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. Então vamos lá. Primeiro, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, como já lemos e citamos em alguns versos ali atrás. E é como afirma o nosso credo, nós cremos em nossa declaração de fé, que também nós já lemos, né? Quem são esses? Eu trouxe algumas informações aqui, tanto da doutrina, né? Tanto do pensamento, tanto melhor dizendo, da heresia, quanto dos seus autores ali, né? Daqueles que defendiam tal pensamento. Monarquianismo, então. O que significa? Vem do grego mono, e arque, de governante, é a doutrina herética que ensina que o único Deus é apenas uma pessoa, que se manifesta de diferentes maneiras em diferentes tempos. Então, no mesmo, um dia Deus foi Deus, outro dia ele precisou ser Jesus, e assim foi o Espírito Santo também. Afirmam o quê? A unidade absoluta de Deus, só Deus. Aí depois nós vemos o outro modo aí, né? Outra maneira de pensar, que é o modalismo, também conhecido como sabelianismo. Deus é uma pessoa, uma única pessoa e se manifesta, por isso modalismo, se manifesta de modos diferentes, ora como o Pai, ora como o Filho e ora como o Espírito Santo. Então são modos diferentes de Deus se revelar. E também temos o patricianismo, que é outro pensamento.
O monarquismo patricianista, também conhecido como modalismo patricianista, defende que o Pai se manifestou na encarnação de Jesus Cristo e sofreu junto com ele na cruz. Esse é o outro pensamento. Essa corrente também enfatizava a unidade de Deus e a identificação do Pai com o Filho. Sofreu com Cristo na cruz do Calvário, né? Então, o que Jesus disse ali na cruz do Calvário, ele disse a quem, né? Se o Pai já estava com ele. Então, é uma heresia bem das grandes, né? E os principais heresiarcas, né? Que falaram a respeito foram Noeto, que foi um presbítero na igreja da Ásia Menor no final do século II, nasceu em Esmirna, onde ele se tornou proeminente representando o tipo particular de cristologia, agora chamado de monarquianismo modalista ou patricionismo. Suas crenças que o levaram à sua excomunhão. Ele aceitava o quarto evangelho, ou seja, o evangelho de João, mas considerava suas assertivas sobre o Logos de Deus, de Jesus, como sendo alegóricas apenas. Também aparece Praxeas, que foi um monarquista na Ásia Menor, viveu no século II. Ele acreditava na unidade da divindade e discordava veemente de qualquer tentativa de divisão de personalidades. Era único, Deus é único. Pensamento unitário aí, né? E Sabélio foi o teólogo cristão, provavelmente nascido na Líbia ou no Egito. Sua fama iniciou-se quando ele foi para Roma. Tornou-se líder daqueles que aceitaram a doutrina do monoteísmo modalista. Foi excomungado também, né? Opôs-se à doutrina tradicional da igreja, ou seja, a doutrina da Trindade. Qual era o pensamento dele? Ele não podia conciliar a ideia de um Deus em três pessoas, a divindade mencionada na fórmula batismal dada por Jesus Cristo. Para ele, Deus se revela sequencialmente como pessoas diferentes, como eu li um artigo, voltamos ao Evangelho, nesse artigo, e temos também no livro, fala como Deus usasse uma máscara. Uma hora Deus estava com a máscara de Deus, no momento que ele precisou ser Jesus, era assim e assim com o Espírito Santo. Definindo isso, então, o unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas ao longo do seu pensamento. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz, né? E não três pessoas distintas. Na Bíblia, para a gente fechar esse tópico, né? 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos claramente as três personalidades, as três pessoas inteirando num mesmo pensamento, numa mesma substância. E assim é como afirma o nosso credo, como nós lemos também na nossa declaração de fé. Andando um pouquinho mais aqui, subtópico 2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Ninguém no mundo. Não tem como. A Bíblia salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa, embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, ou seja, nos seus discursos, enfim, na oração sacerdotal. Jesus, na Bíblia, a Bíblia deixa isso muito claro. Então, pela leitura da Bíblia, não se pode provar nada contrário à Trindade. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele, né? Existem consubstancialmente. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, isso fica bem claro, né? Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura. Vamos um texto bíblico, né? Conhecidíssimo, nós lemos, né?
e eu quero só relembrar ele aqui, depois nós vamos ler outros textos. Mateus capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo de forma como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mais claro que isso, praticamente impossível. Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. João 8,16 diz assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. Verso 17: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Como ler a Bíblia e encontrar esse pensamento unicista, né? Não tem como, né? Embora eles sejam um mesmo Deus, eu e o Pai somos um, Jesus dirigia ao Pai também como outra pessoa. Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como, né? Ele falaria com ele mesmo ali? Não tem como. Então, fica bem claro na Bíblia, no Novo Testamento, em muitos textos, nos seus discursos, e assim por diante. Temos muitos textos para poder defender esse pensamento. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai. Esse verso eu quero ler junto com os irmãos. Diz assim, segunda carta de João, capítulo 1, verso 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. A sinopse do tópico 2 aqui para concluirmos: o unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas na Bíblia. Vamos lá então, unicismo, uma heresia da atualidade, né? Antes, porém, rapidamente, eu quero ler um trecho da história aqui, como vamos falar da atualidade. Eu extraí essas informações do manual da ITAD, né? Nossa escola teológica, sobre seitas e heresias no segundo ciclo. Vou ler rapidamente aqui. Um elemento muito curioso do pentecostalismo unicista é indicado por Paulo Cristiano, pesquisador do Centro Apologético de Pesquisas. Olha só, em 1913, através de um pregador, né, o modalismo unicismo começou a aflorar, começou se reforçar, né, a sua doutrina, o seu pensamento, essa heresia começou a adentrar as igrejas, através de Robert McAllister. Ele afirmou que os apóstolos batizavam em nome de Jesus e não em nome do Pai e do Espírito. A reação do seu sermão foi desastrosa. Mais tarde foi notificado pela denominação e a sua fala continha elementos heréticos. Ele tentou ratificar, mas era tarde demais. Entre os ouvintes, John Shepard, né? Shepard, fundador do movimento, ficou conhecido como Jesus Only, ou Só Jesus. Após o culto que McAllister fez essa desastrosa pregação, Shepard passou a noite atônito, passando a noite vagando pelo seu apartamento, orando e pensando sobre aquele assunto, né? Como entender aquele assunto. Após muitos debates empreendidos a respeito da Trindade, Shepard e alguns dos membros daquela igreja aprovaram a interpretação modalista da questão trinitariana, né, que é formada por Sabelo. Quando lá atrás nós estudamos e passamos há pouco, Sabelo defendia que Deus era o único a existir. Jesus e o Espírito Santo eram manifestações, eram modos, né, pontuais do Deus vivo. Shepard criou uma heresia dentro de outra heresia. O que ele fez? Cristo era o único Deus, e sendo o Espírito Santo e Deus duas manifestações do Messias. Essa foi a inversão. Ele coloca Cristo como Deus e o Espírito Santo suas manifestações. Trata-se aqui de um neossabelianismo ou neomodalismo. Seja qual for a nomenclatura, é um movimento indigno e anátema, absolutamente anátema. Em 1914 foi a vez de Frank Ewart, pregador australiano dos Estados Unidos, assumiu a forma modalista de Shepard. Isso aconteceu em Belvedere, nos arredores de Los Angeles. Shepard foi o estopim da falsa doutrina modal, dizendo que Cristo é Deus, Deus e o Espírito Santo são manifestações dele. Ewart trouxe essa teologia como doutrina e fez a sua divulgação. Por se tratar de um movimento herético,
né? O pentecostalismo unicista não conta com uma organização central para a regularização de suas atividades. São igrejas independentes, espalhadas pelo mundo e pelo Brasil aí. Quem foram os seus fundadores? Foram então o reverendo Macalister, que pregou sobre isso, seu seguidor, seu discípulo Schaeffer, e também Frank Ewart. E daí, no Brasil, esse modalismo chegou e instalou não apenas como um movimento herético, não, mas como uma seita formalizada, na qual podem ser incluídas muitas igrejas evangélicas. Igreja Apostólica da Fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, Igreja Pentecostal da Fé Apostólica, Igreja Evangélica Cristo Vive, e assim por diante. Vamos então ao problema que esta ideia, esse pensamento trouxe aos nossos dias. Na atualidade, vamos lá, tópico 3, subtópico 1, o problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica em distinção. A vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus que tu enviastes. Essa passagem mostra que a salvação envolve em duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração a Deus, e é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da igreja, da natureza do Pai e do Filho, João 10:30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem conhecer o Pai. Como já foi lido ali, João 17:3, né? Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Isso é fato. É muito complicado quando se defendem esse pensamento de um único Deus, ou Deus em três manifestações diferentes. Isso precisa ser rebatido. Lá atrás, Ário, por ser eloquente, né, lá no segundo século para o quarto século, Ário, por ser eloquente, criou músicas, melodias para confundir e levar essa doutrina, essa heresia adiante. E silenciosamente, bem sutil, né, de forma sutil, esse movimento, essa ideia tem aí alcançado corações e confundindo pessoas e cristãos aí, desviando da fé genuína e verdadeira. Continuando aqui, subtópico 2, uma reflexão bíblica então para rebater esse pensamento. O que dizer de pessoas convertidas por meio de ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus mesmo falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. Isso é uma heresia. As emoções caíram com a natureza humana e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. Pela fé, lendo a Bíblia e norteados pelo Espírito Santo, então essa semente brota e traz frutos dignos de arrependimento. Então não é qualquer movimento, não é qualquer pensamento humano que possa fortalecer, né, se fortalecer ao longo da história aí e combater a Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e é nela que devemos ter a nossa mente todo dia. Por isso que nosso pastor, nossos líderes sempre falam, leia a Bíblia. É muito importante ler a Bíblia porque ela ilumina a nossa mente e pela fé nós podemos entender o Deus e Deus se revela a nós a cada dia. Então, somente pela Bíblia. O capítulo 9, verso 38, né? O poder é da palavra, a palavra que convence, ela é a semente. Diz o seguinte, 38, 39 e 40. E João lhe respondendo disse, mestre, vimos que tem
Vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos. Por que não nos segue? Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre no meu nome e passa logo a falar mal de mim. 9:40, capítulo 9, verso 40. Porque quem não é contra nós é por nós. Então, quem convence? A palavra, pelo Espírito Santo. Jesus também falou no Sermão do Monte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, que é revelado pela palavra. Então, quem vai entrar no céu? Aquele que foi revelado pela palavra. Então, o movimento não salva, mas a palavra liberta. A palavra liberta. Aleluia. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas, né? Está no texto, as emoções caíram, lembramos, as emoções caíram com a natureza humana, e Jeremias 17, verso 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Não tem como, né? Não tem como, não servem como pensamentos humanos, não servem como doutrina, ou como aferidor da nossa doutrina. A única fonte de doutrina para as nossas vidas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19, diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei e estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. É a palavra penetra, a palavra fala ao coração. Então, só defendendo o unicismo, ele é antibíblico, ele é uma heresia e precisa ser debatido, precisa ser refutado. Nós temos muita base bíblica para poder defender essa nossa fé, essa nossa esperança. Então, agora no terceiro tópico, fala da posição oficial no que diz respeito a isso. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela declaração de fé, que já lemos. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso das suas músicas, e uso de músicas de grupos unicistas nas nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para que evitar que se adore um outro Jesus, um Jesus falso, um Jesus diferente do que está revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando das suas crenças com mansidão. Concluindo aqui então, né, precisamos evitar que se adore o outro Jesus. 2 Coríntios, só para formalizar o pensamento e já concluímos. Capítulo 11, verso 4 diz o seguinte: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não a recebeis em tua casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte com as suas obras más. Então, a sinopse aqui, concluindo nosso pensamento, e o pensamento do comentarista trouxe para a nossa lição de hoje: o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Vamos ver a conclusão e assim finalizarmos essa lição tão importante, falando a respeito da Trindade. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade.
não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Então, que ficamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Com a palavra que excede todo o entendimento, né? Humano, porque Deus é transcendente, mas também é imanente, que habita em nós pelo Espírito Santo e revela aquilo que precisamos que seja revelado. Que com isso estejamos contentes, felizes e esperançosos até que volte o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.